Hoje será algo diferente, bem diferente do costumeiro, mas vamos lá. A gente tem falado, e eu até já comentei algumas vezes sobre isso, mas a gente tem que estar muito ligado com a palavra de Deus. Nós temos que precisamos ser sensíveis à palavra de Deus para aquilo que a palavra de Deus fala a nós. Porque nós temos um inimigo. A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo. E está ali, o tema da mensagem, então, é o nosso maior inimigo. É sobre isso que eu quero falar e depois a gente vai ter algo diferente também. Sobre esse nosso inimigo. Com certeza, alguns já me ouviram falar sobre isso, já devem estar sabendo do que eu vou falar, mas outros estão imaginando que eu vou falar sobre Satanás, sobre demônios. Não, nada disso. O nosso maior inimigo não tem nada a ver com Satanás. E na realidade ele se aproveita do nosso maior inimigo para agir. Então, vamos lá, vamos ver o que é esse nosso maior inimigo aqui. Isaías 5:13 diz assim: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Mas a primeira parte, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. O meu povo é exilado, meu povo é levado cativo, meu povo é preso por falta de conhecimento. Então, se você estava pensando que o teu maior inimigo era Satanás, não é. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Quer ver outro texto? Isaías 4:6. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Primeiro, meu povo foi exilado por falta de conhecimento. Agora, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, não basta apenas saber que a palavra de Deus é verdade, não basta apenas eu saber que existe um Deus que me ama tremendamente, não basta eu saber que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, que o sangue dele me purificou, me justificou, que Jesus Cristo pagou todos os meus pecados, não basta eu saber isso. Eu posso saber de tudo isso e não vai me adiantar de nada. O saber não me leva, vai me dar, pode até me dar uma direção, mas não vai resolver a situação. Não adianta eu saber que Deus me ama, não adianta eu saber apenas que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, não adianta apenas eu saber que através de Jesus Cristo eu tenho a vida eterna, se eu não conhecer. Olha só o que diz Mateus 22:29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O conhecer não é saber as Escrituras, é conhecer as Escrituras. Ele não está dizendo, Jesus não falou assim, vocês estão enganados porque vocês não sabem as Escrituras. Eles sabiam as Escrituras, eles não conheciam as Escrituras. Eles não conheciam o poder de Deus. Eles sabiam que tinha.
mas eles não conheciam. O que é conhecer? É você se aprofundar mais, é você mergulhar mais, é você sair da ignorância. Ignorância, muitas vezes a pessoa diz assim, fulano de tal é ignorante. A primeira ideia que vem na mente de uma pessoa, que o ignorante é aquele grosso, aquele mal educado. Não. Ignorante é todos aqueles que ignoram o conhecimento sobre alguma determinada coisa. Ele passa a ser um ignorante. Ele ignora o conhecimento de alguma coisa. Ele não sabe, ele não conhece alguma coisa, algum assunto. Então, quando eu e você não conhecemos a palavra, quando eu e você não mergulhamos na palavra, não procuramos nos aprofundar na palavra, quando vivemos numa vida mediana, só sabendo o basicão e não mergulhamos na palavra. Tem um outro texto que diz também, quero ver se eu anotei aqui, não, mas tem outro texto que diz que errais, não conhecendo as Escrituras. Notaram que todos os textos falam em conhecer e não em saber? Não diz assim, meu povo perece, o meu povo vai cativo por não saber as Escrituras, por não saber, o meu povo, tem outro texto que diz, o meu povo erra por falta de conhecimento e não por falta de saber. Então, eu e você precisamos saber mais, mergulhar mais, conhecer mais a palavra. Temos que nos aprofundar cada dia mais. Quanto mais eu e você estamos mergulhados na palavra. Ontem, eu estava falando com os jovens até, a gente já trouxe uma mensagem sobre isso, aquela passagem do profeta, que ele sai do templo, aí ele começa a entrar no rio, ele entra e a água dá nos dedos do pé, que a gente chama de dedos do pé, mas são artelhos, a água dava nos artelhos, depois a água dava no joelho, depois dava na cintura, depois ou nos lombos, e depois, e quanto mais ele se aprofundava, teve uma hora que ele vai a uma certa altura que não dá mais pé. Quando eu e você mergulhamos na água, que é a palavra de Deus, quanto mais quando nós temos água pelo pé, com certeza já foi em rio, em praia, Deus, você sai correndo, você só faz aquele barulhinho na água. Quando você está com água pelo joelho, você ainda consegue correr, mas você já se sente mais um pouco preso ali. Mas você está com os ouvidos todos ligados, porque você está na beira da praia ou na beira do rio, todo mundo tem acesso a você, você escuta tudo aquilo que as pessoas dizem, tudo que ao teu redor chama a atenção, e você tem o domínio. A hora que você quiser, você sai. Você pode sair a qualquer momento. Quando chega a água nos lombos, você já está um pouco mais afastado, mas você ouve, você vê tudo o que acontece fora, a qualquer momento você sai, você tem um pouco mais de dificuldade, mas você sai. Agora, quando você vai na parte mais profunda, quando você vai no fundo do mar, quando você vai no fundo do rio, onde não dá mais pé, que você mergulha, se alguém te chamar lá fora, você não vai ouvir, se acontecer alguma coisa lá fora, você não vai ver, se tentarem te pegar, não vão conseguir, porque as águas te encobriram, e você está totalmente rodeado, você está totalmente tomado pela água. Quando eu e você mergulhamos, quando eu e você entramos nessa palavra, quando nós mergulhamos, quanto mais mergulhado eu e você estivermos na palavra, e quanto mais conhecermos a palavra, quanto mais mergulhado estivermos na palavra, menos comunicação nós temos com o lado exterior. Menos efeito vai ter as situações de fora com a nossa vida. E até volta e meia, eu conto aqui uma piada que não tem mais graça, mas só para vocês poderem entender. Já estou adiantando porque ninguém vai rir mesmo, então só para eu não ficar sem graça, pelo menos você já sabe que ninguém vai rir mesmo. É aquela situação do jovem que nunca tinha entrado no mar, daí tem um surfista na beira do mar com uma prancha,
o rapaz chega assim, né, olha aquela imensidão, fala, nossa, que mar grande. O surfista falou, você não viu para baixo. Porque, na realidade, quando a gente olha para o mar, a gente vê aquela imensidão, mas a beleza do mar, a profundidade do mar, você só conhece quando você mergulha. A profundidade da palavra, você só conhece quando você mergulha. Quanto mais mergulhado você vai na palavra, mais você tem a revelação, mais o fundo é revelado para você. Você tem mais revelação daquilo que realmente é o mar. Quanto mais mergulhado você está no rio, aquela água você vai conhecendo mais o rio, você vai vendo como é belo o rio. Por quê? Porque você está mergulhado, então lá fora pode estar fazendo o que fizerem. Você está ali, você está tomado por água em cima, embaixo, pelo lado, por todos os lados, e você está usufruindo daquela beleza, daquilo que o mar tem para você, daquilo que o rio tem para você, e quando eu e você mergulhamos na palavra, nós estamos usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nós não podemos, por isso que o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Porque quando eu e você não conhecemos a palavra, tudo aquilo que falam, se eu e você não conhecemos a palavra, nós não conhecemos quem é o Deus da palavra, nós não conhecemos quem nós somos segundo a palavra, nós não conhecemos o reino que nós pertencemos, nós não temos intimidade com a palavra, nós não mergulhamos na palavra, e tudo aquilo que vem passa a ser uma verdade. Não, mas vou dar um exemplo. O que aconteceu com Eva no jardim? Eva já tinha ouvido, a palavra tinha ouvido, mas ela não conhecia direito. Ela tinha ouvido através de Adão. Aí, quando ela falou que para Eva, para a serpente, que não poderia pegar aquela árvore, não poderia comer daquele fruto, porque senão ela morreria. Qual foi a pergunta da serpente? Foi isso mesmo que Deus falou? A partir do momento que foi isso mesmo que Deus falou, apareceu uma interrogação para ela. Será que foi isso mesmo? Será que realmente eu sei o que Ele falou? Aí ela pega e ainda faz um acréscimo. Não, Ele falou que além de não comer, não posso nem tocar. Deus não tinha falado que não poderia tocar, mas ela, por falta de conhecimento, ela ainda acrescentou um pouco mais. Então, quando eu e você não conhecemos as palavras, chega alguém, te apresenta até um texto da Bíblia, fora de contexto, e diz, olha o que está escrito aqui. Por falta de conhecimento, acabamos aceitando um texto fora de contexto que traz um pretexto, que nos leva para longe da palavra. Agora, quando eu e você, nós mergulhamos na palavra, que quando eu e você conhecemos o Deus da palavra, o Deus que vela para cumprir a palavra, o Deus que se revela através da palavra, o Deus que fala conosco através da palavra. Quanto mais eu e você estamos mergulhados nessa palavra, mais nós conhecemos esse Deus. Então, o primeiro ponto, o primeiro e único, eu e você precisamos estar vivendo esta liberdade. Esta liberdade que eu e você precisamos viver, nós vivemos na palavra. Porque olha o que diz João 8,32. A gente falou esse texto na semana passada. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Viram que a falta de conhecimento nos leva cativos, nos leva à destruição. Agora, quando eu e você conhecemos a verdade, e ali não diz assim, o texto não diz, a verdade vos libertará. Ela diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu preciso conhecer, eu preciso ter uma experiência com essa verdade. Essa verdade, quem é essa verdade? Está em João 14,6. João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E onde eu conheço essa verdade? Na palavra. Eu preciso mergulhar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso experimentar mais, eu preciso deixar de ouvir aquilo que as pessoas falam, e eu preciso conhecer mais a palavra, e eu preciso viver essa palavra, eu preciso viver essa liberdade em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E também Oséias 6:3 diz assim: isso é algo constante, não é? Eu conheço a palavra, eu li a palavra, pronto, agora já sei, não preciso mais, porque já sei. Já li a palavra, já li a Bíblia uma vez, já li a Bíblia 10 vezes, pronto. Não é ler, é conhecer. Não é saber, é conhecer. E ali dá ela dá um movimento. Conheçamos ao Senhor, é que esse texto aí, como já tenho falado algumas vezes, em outra tradução diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, continue conhecendo a cada dia o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, agora, eu quero dar uma oportunidade para que você possa conhecer mais a palavra, para que você possa experimentar mais a palavra. A Bíblia também fala que o tempo e a oportunidade são para todos. Aquele que pega, usufrui. Se você conhecer mais a palavra, você vai saber quem você é, que reino você pertence, qual é a tua função nessa terra, por que você está nessa terra, o que você está fazendo aqui, por que Deus mandou Jesus Cristo, qual foi a maior intenção de Deus enviar Jesus Cristo, o que aconteceu, por que aconteceu. Então agora nós vamos assistir um vídeo, e daí na sequência a gente volta para finalizar. Olá, eu sou Pio Carvalho e eu quero conversar com você sobre um importante assunto, a nossa formação, a nossa capacitação. Eu sou o responsável por ter trazido a FATEM para Curitiba. E muitas pessoas no nosso dia a dia, nos nossos encontros, perguntam: como é que você chegou até aqui? Como é que você conseguiu realizar tantas coisas em tão pouco tempo na minha vida? É interessante que não tem como responder essa pergunta de uma forma assim breve, de uma forma assim superficial. Porque, na verdade, aqui estão os segredos do êxito, o segredo das conquistas. Então, o fato de você descobrir que você tem acesso a essas promessas e quando você começa a encontrar, você descobre que aquilo é para você, diz respeito a mim, é incrível. Eu quero, então, responder essa pergunta para você em 3 partes, em 3 pontos. Mas para falarmos sobre esses 3 pontos, inicialmente eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, por parte do meu pai, todo mundo da igreja presbiteriana, por parte da minha mãe, todos da igreja metodista. Eu me lembro então que nós crescemos em comunhão com algumas denominações, além dessas 2, porque naqueles dias nós entendíamos que o mais importante era ter comunhão com os irmãos, crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Eu tive uma vida saudável, uma vida gostosa, uma vida no interior do estado do Paraná, uma vida que sempre muito abençoada por Deus, e os meus pais sempre me conscientizando dessa necessidade de viver a vida cristã, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os mistérios do reino de Deus. E fomos crescendo nessa vida agradável, gostosa, poderíamos chamar até de uma vida bem-aventurada. Eu me lembro que já na minha adolescência, no começo da minha juventude, sempre frequentando as igrejas, sempre frequentando os eventos, os congressos, eu via alguns pregadores, alguns pastores com tanta desenvoltura, com tanta habilidade, com tanta qualidade. Eu pensava, isso deve ser fácil,
Isso deve ser fácil pregar, é conhecer o assunto, estudar o assunto e expor para que as pessoas sejam edificadas, trazer a revelação da palavra de Deus aos corações. E aquilo me empolgava, aquilo me emocionava tanto, eu até me via fazendo aquilo. Mas eu me lembro de um dia, quando o pastor disse para mim: Pio, eu gostaria que você trouxesse uma pequena palavra, um pequeno devocional no grupo de jovens. E eu então achei aquilo maravilhoso, achei que era uma grande oportunidade. Como tinha ainda alguns dias para me preparar, então eu comecei a vasculhar a Bíblia, procurar textos, procurar versículos, procurar temas, procurar assuntos. E no primeiro dia não consegui fazer nada, no segundo dia não consegui fazer nada, no terceiro dia nada. Já estava chegando o dia em que eu ia fazer esse devocional, trazer esse pequeno estudo para aquele grupo. E aí então eu percebi, eu não sabia fazer. Eu vi as pessoas fazendo e elas faziam tão bem, com tanta qualidade, que eu achava que era muito fácil, porque para elas aparentava ser fácil. Mas elas tinham capacitação, elas tiveram o treinamento, elas tiveram a formação. E eu não. Eu era apenas um espectador, eu era apenas um ouvinte. E achei que seria fácil até o momento em que eu me deparei com a oportunidade e eu percebi que eu não saberia como aproveitar aquela oportunidade e trazer uma mensagem, trazer um pensamento, edificar um coração, desafiar uma vida. Eu não sabia como fazê-lo. O desespero bateu, a angústia bateu, e mesmo assim eu fiz meio que do jeito que eu consegui fazer. E eu me lembro que no dia, uma das grandes gafes que eu cometi é que eu anotei nos meus apontamentos João, Evangelho de João, e na verdade eu li Jó. Eu achei que era Jó na hora que eu fui ler o texto. E não encaixava o texto com o pensamento que eu queria trazer. E aquilo me deixou assim bastante angustiado. E aí então eu entendi. Eu preciso me preparar. Eu preciso me formar. Eu preciso de qualificação para que de fato eu possa ser um instrumento qualificado nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Eu me lembro muito bem que quando terminei o meu devocional, eu queria fugir, queria correr para casa, não queria falar com as pessoas, porque eu sabia que não tinha conseguido transmitir aquilo que eu imaginava, aquilo que eu achava que eu tinha que transmitir. E aí então caiu uma consciência profunda da necessidade de um preparo, de conhecer processos, conhecer as etapas. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esses 3 passos importantes na sua qualificação, na sua formação. Vamos pegar o assunto oração. As pessoas acham que orar é levantar a sua voz e dizer: Deus, isso, aquilo outro, colocar uma série de dados, informações, de pedidos, de busca, de choro, de lamento, e Deus vai responder. Mas a palavra de Deus diz que Deus se relaciona conosco na palavra dele. Aquilo que está na palavra é que ele responde. Tudo o que eu e você necessitamos está na palavra. Precisamos aprender a orar a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. E quando conhecemos a palavra de Deus, aí então nós podemos orar com eficácia. A oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus, o nosso Pai Celestial, nos revelou pela sua palavra. Um segundo ponto importante que eu e você precisamos conhecer é a respeito da Escritura mesmo. Como pegar um texto bíblico, como explorar esse texto bíblico, como conhecer esse texto bíblico, aprofundar, para que, primeiramente, sejamos fortalecidos, sejamos edificados. Em segundo plano, como transmitir o conteúdo daquilo que Deus está falando conosco. Muitas pessoas falam conosco: pastor, eu sei para mim, mas eu não consigo transmitir, eu não consigo passar para edificar, para abençoar outras pessoas, outros corações. Eu vejo que aí o conhecimento da palavra de Deus, ele é tão fundamental, ele é tão importante. A Bíblia diz que quando Eva foi tentada lá no Éden, o texto sagrado diz que o diabo disse: o dia que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e você conhecerá o bem e o mal. É interessante sabermos então que a Bíblia nos revela que quando Deus criou o homem, espírito, alma e corpo, espiritualmente o homem tinha comunhão com Deus, espiritualmente ele falava diariamente com Deus, ele enxergava Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas a sua alma não tinha os seus olhos abertos. No momento em que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos da alma se abriram. E aí o homem começou a conhecer o bem e o mal, o certo e o errado.
Deus expulsa o homem do jardim, Deus expulsa o homem da sua presença. E o homem agora sai, todo autossuficiente. Por que é que eu preciso de Deus? Se eu conheço bem, se eu conheço mal, se eu sei escolher entre o certo, se eu sei escolher entre o errado. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que não é bom para mim. Então, eu não preciso de Deus. A alma do homem passa agora a ser o governo, o Senhor. A alma, então, domina o ser humano e o homem, então, começa a escolher entre o bem e o mal. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, para que tenhamos novamente uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Por isso que ele disse para Nicodemos, Nicodemos, o importante, o que importa é nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito, fazer com que o Espírito de Deus venha habitar no nosso espírito, conforme Romanos capítulo 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele dá testemunho ao nosso espírito. E quando você nasce de novo, você nasce no Espírito. É no Espírito que você nasce de novo. Eu costumo dizer para as pessoas, se você tem 120 quilos e se converteu há um mês atrás, no outro dia da sua conversão, você continua tendo 120 quilos. Se você não tinha cabelo, você continua sem cabelo. Porque o novo nascimento não dá no corpo, não acontece na alma, acontece no Espírito. Agora então, o Espírito de Deus habita no seu espírito e é Ele quem nos guia. Só que você tem os olhos da sua alma abertos. Você ainda continua discernindo entre o bem, o mal, o certo e o errado. Só que o Espírito Santo, ele não vem para guiar você no certo ou no errado. A Bíblia diz que ele vem guiar você na verdade. Existem coisas que são certas, mas não são verdadeiras. Existem coisas que são erradas e são verdadeiras. Por exemplo, uma mãe que está passando por uma luta com o seu filho, e ela sabe que o seu filho está envolvido em drogas, e ela pega um dinheirinho escondido do marido e coloca na mão do filho. Ela está fazendo um bem porque aí o filho não vai assaltar, o filho não vai roubar? É um bem. Mas isso é verdade? Isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Aí, por outro lado, ela diz, filho, eu não vou lhe dar nenhum centavo. Para os olhos do filho, ela está fazendo mal. Só que isso é verdade. Queridos, essa é a diferença. Quando a nossa alma nos guia, ela nos guia baseada nos nossos 5 sentidos. Entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Mas o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito para nos guiar na verdade. O outro Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. E para que eu e você saibamos e sejamos guiados pela verdade, precisamos conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito, são vida. As palavras que eu vos digo são verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é ministrada pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Como é importante sabermos isso. Eu quero que você preste atenção agora, porque este é o terceiro ponto. O ponto mais importante, que fala da prática, que fala dessas etapas tão importantes na nossa formação, na nossa qualificação. Queridos, muitas vezes nós temos a informação, mas não sabemos como usar, não sabemos como transmitir. Por isso, a prática ministerial, ela é extremamente importante. Eu me lembro que a Bíblia diz em Lucas que Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos, dizendo, vocês se lembram que quando eu mandei vocês, dizendo para vocês, não leve alforje, não leve sandálias, não leve túnica. E ele disse, mas agora, se você tem um alforje, leve, se você tem a túnica, leva, se você tem a sandália, leve. E aí, se você tem espada, você levar a sua espada. E aí disseram para o Senhor, Senhor, nós temos 2 espadas. E Jesus disse, basta, é suficiente. Que espada que Jesus estava falando que é suficiente? A espada do Velho Testamento, a espada do Novo Testamento. Velho Testamento, Novo Testamento. As 2 espadas. Vocês se lembram quando Jesus estava sendo preso e quando Judas traz os soldados até Jesus? E a Bíblia diz que Pedro, arrancando da sua espada, cortou a orelha de um servo, de Malco. E é interessante que Jesus diz, Pedro, coloque a sua espada na bainha. Por quê? Porque Pedro estava usando a espada do Velho Testamento. E o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Agora Jesus diz, guarda essa espada. Por que Jesus diz, não use ainda o Velho Testamento? Porque ainda Pedro não tinha a revelação do Novo Testamento. Eu só posso usar a espada do Velho Testamento na perspectiva, na ótica da espada do Novo Testamento.
Ou seja, eu preciso conhecer a revelação de quem é Jesus na prática, operacional, para poder olhar o Velho Testamento e saber que aquela rocha que Moisés feriu é Jesus. E saber que aquela coluna de fogo sobre o acampamento, sobre a nação, enquanto estava no deserto, é a própria luz de Cristo Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. O maná que caiu é o próprio Jesus. E quando você olha o Novo Testamento, aprende o Novo Testamento, discerne o Novo Testamento e olha o Velho nessa ótica, nessa perspectiva, aí você encontra Jesus em cada capítulo, em cada livro do Velho Testamento. E aí você tem as duas espadas. Aí você sabe usar as duas espadas. Você transita o Velho Testamento, o Novo Testamento, na revelação de quem é Cristo Jesus. Então, queridos, esses 3 pontos me trouxeram até aqui. Oração, saber como orar, os passos da oração, o processo da oração, conhecer a palavra, saber estudar a palavra e praticar a palavra, tirar a revelação da palavra, viver a revelação da palavra. Eu me lembro que estávamos participando de um grande evento e quando eu perguntei quantas pessoas estavam ali para receber a ministração, a palavra, eles estimavam em 110 mil pessoas. 110 mil pessoas. E eu me lembrei que há anos atrás tinha um grupinho numa sala e eu não consegui transmitir aquilo que eu achava que sabia transmitir. Só que agora, 110 mil pessoas. Eu pude pegar o microfone, eu pude compartilhar a palavra de Deus, as verdades de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos, nós crescemos. Interessante que eu estava na América Central e fui convidado para um programa de televisão. E aí tínhamos que falar em uma outra língua, que não o português. E sabemos que quando nós pregamos e quando nós oramos na nossa própria língua, é língua materna, aquilo flui mais livremente. Mas mesmo assim, o pastor disse, perto de 1 milhão de pessoas estará te ouvindo através dessa programação. Eu ali sentado no canal de televisão, pregando para 1 milhão de pessoas. Esses 3 pontos me trouxe até aqui. Nós temos pessoas que passaram por um treinamento, passaram por uma formação e hoje têm tido grande êxito. Esta foi a razão pela qual eu trouxe a FATEM para Curitiba. Essa é a razão pela qual eu trouxe esse curso para Curitiba. E esse curso está nas nossas mãos há mais de 20 anos. São mais de 10 mil pessoas formadas, forjadas, qualificadas, treinadas, habilitadas. É interessante que hoje ainda, viajando pelo Brasil ou fora do Brasil, encontramos pessoas que passaram pelo nosso curso e muitos vêm quase que chorando, dizendo assim, irmão, muito obrigado. Teu vocabulário muda, teu jeito de pensar muda e você reflete então quem você é. Mas a essência da FATEM, os professores, são pessoas que carregam em si, elas vivem o que elas estão transmitindo. Então quando isso chega para você, chega com verdade, chega com essência, né? Então é impactante. A nossa liderança, ela, em 4, 5 meses de aula, já é outra liderança. É como se estivesse falando junto, como se eu tivesse presencial a aula. Porque não é o que o professor, não é o professor o que ele está falando que é o importante, é o que o Espírito Santo, através do professor, está falando para cada pessoa. Nós, em família, assistimos algumas aulas. O meu irmão, agora fez 9, faz pouco tempo, ele assistia junto com o meu avô de 85 anos. Isso foi um crescimento espiritual para nós gigantesco. Depois da FATEM a gente consegue ver de uma maneira mais profunda. Não só da minha igreja, até outros que fizeram de outras igrejas, hoje estão a testemunhar o impacto que a FATEM trouxe na vida deles, em particular, e no ministério deles em geral. Não tem palavra para isso. Tem que viver. Não adianta a gente falar da FATEM, não adianta a gente contar, divulgar. Tem que viver, tem que experimentar. Eu quero testemunhar, um tempo atrás, um momento de muita alegria. Nós estávamos num grande evento na nossa igreja e, de repente, veio para ministrar, para pregar um ex-aluno da nossa escola. Nós convidamos. E ele sobe no púlpito, diante de uma multidão de mais de 3 mil pessoas, pega o microfone, abre a palavra de Deus e começa a pregar, começa a ensinar, começa a ministrar, começa a aplicar a palavra de uma forma profunda, de uma forma revelada. Você percebe que a graça é maior que o seu pecado, que o meu pecado? Você percebe que a graça tem um efeito maior do que a lei produziu em nós? Diga comigo assim, a lei ressaltou, assim, faça com a mão assim, ressaltou.
o pecado, mas a graça transbordou. Aleluia. E aquilo então me encheu de alegria. Eu pensei comigo mesmo, valeu a pena. Valeu a pena ter trazido essa escola para Curitiba. Valeu a pena esses 20 anos de trabalho, de formação, de aprendizado, de melhoramento. E hoje, na verdade, nós temos uma escola ajustada, uma escola perfeita, uma escola que é um instrumento poderoso para a qualificação daqueles que querem, daqueles que almejam. Mas eu quero dizer algo para você. Essa escola não é para aquela pessoa indisciplinada, para aquela pessoa que deixa a vida passar. Não, não. Essa escola não é para aquele que é preguiçoso, que diz, não, na hora eu vou orar, na hora Deus vai me dar uma palavra, na hora eu vou abrir a boca, na hora Deus vai usar a minha vida. Não, essa escola não é para essa pessoa. Essa escola é para a pessoa que diz assim, eu sei que em cada etapa, em cada momento, o Espírito Santo vai abrir os olhos do meu coração, os olhos do meu entendimento, para que eu receba a revelação da palavra, para que eu seja um celeiro, um depósito da revelação da verdade eterna da palavra de Deus, eu possa tirar desse celeiro, sim, a revelação, o conteúdo, o alimento para aquelas pessoas que estarão me ouvindo. Então esse curso não é para qualquer pessoa, mas para aquelas pessoas que são diligentes, aquelas pessoas que creem no seu chamado, estão convictas de poder atuar nas mais variadas áreas da igreja, não somente como um pastor de igreja, mas como um líder, um professor de escola dominical, um líder de célula, um líder de grupo familiar, aquela pessoa que diz, eu tenho um chamado, eu quero passar por esse processo, eu quero ser formado, eu quero ser qualificado, eu quero ser capacitado. A nossa escola, ela é impressionante, ela é maravilhosa, ela é formatada em 2 anos, sendo que você tem no primeiro ano 8 módulos, no segundo ano você tem 8 módulos. Você pode escolher os melhores horários. É uma escola que não vai ser invasiva na sua agenda, você tem que parar tudo para fazer a escola. Não. Você pode assistir às aulas no intervalo do seu almoço, ao entardecer, no final de semana, e você pode acompanhar as nossas escolas de uma forma até tranquila, mas com bastante diligência, com bastante aplicação. E aí sim você vai recebendo a formação. Essa escola, como eu disse, ela é tão prática que na primeira aula, você pode aplicar na sua vida. Você não tem que fazer o curso todo o primeiro ano ou todo o segundo ano, para depois você começar a usar a escola. Não, já na primeira lição, já no primeiro módulo, você vai ver o quanto vai edificar a sua vida, o quanto vai fortalecer o seu coração, o quanto vai já capacitar, preparar você para ser, de fato, um obreiro aprovado. Nós temos módulos tão impressionantes como a realidade da nova criação. Queridos, como é importante saber quem você é, qual é a sua identidade espiritual, a sua identidade ministerial, quem é você, como é que Deus te vê, como é que você pode alinhar a sua percepção de você mesmo com a percepção de Deus, unir e vocês estarem em acordo. E a Bíblia diz que quando 2 estiverem de acordo, tudo é possível. A palavra de Deus se cumpre. Nós temos, por exemplo, um módulo Jesus no tabernáculo. Começamos a estudar o tabernáculo de Moisés, as suas riquezas em cores, em detalhes, em números. Em cada pormenor encontramos Jesus Cristo, a revelação do Filho de Deus, o amor de Deus. Como é impressionante você abrir as Escrituras e não ter diante de você um livro estranho, não, mas ter um livro que é a palavra do Pai Celestial, falando com você, ministrando a você, através do poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa escola, Fateme Digital, que está inteiramente à sua disposição, para que você possa, de fato, sair de um nível e ir para um outro excelente, um nível excelente, para que você seja, de fato, usado por Deus. Nesse momento pode estar passando pela sua mente, quanto que custa um curso desse para me qualificar, para me habilitar, para que eu seja eficaz? Quanto que você já tem gasto? Quanto que você já tem investido? Talvez em livros, em alguns seminários, em alguns encontros, e você tem sentido, tem visto que ainda você não é aquela pessoa que você gostaria de ser. Deus é tão cuidadoso, Deus é tão amoroso, que agora nós temos a Fateme Digital, que chega até onde você está. Um curso totalmente intuitivo, totalmente prático,
Como eu disse, um curso que cabe dentro do seu horário, da sua agenda. E sabe de uma coisa? A um preço extremamente acessível, R$ 197 por mês. Esse curso está tendo uma redução de mais de R$ 100. Ele custava R$ 297. Mas agora, nessa plataforma digital, o preço ficou muito mais acessível. Esse preço cabe no seu orçamento. Mas o mais importante é que nós temos esse padrão de qualidade, essa história, são mais de 20 anos, temos uma equipe comprometida em manter esse padrão de excelência, de formação, de capacitação e de qualificação. Se você pensa assim, você é a pessoa, você tem um perfil exato para fazer essa nossa escola, para cursar o nosso curso. E eu tenho certeza que haverá uma transformação, um divisor de águas, entre antes e o depois na sua vida. O que fazer agora? Você está comprometido a estudar, a se formar, a granjear, a multiplicar os seus talentos? Faça a sua matrícula agora e nos veremos nas aulas. Bom, pessoal, por que eu passei isso daí? Por que eu passei esse vídeo? Porque é uma oportunidade que Deus coloca em nossas mãos. Talvez você esteja pensando, né? Não, é só venda. Não, não é. Para você ter uma ideia, quando o Carlos, a Raquel e o Emílio eles ficaram 2 anos na Chácara Leão de Judá para estudar. Eu, a Lu, a Céia, o Chicão e mais alguns, o Chico foi antes, ele fez em Curitiba. Eu, para fazer o terceiro, na época que eu fiz, eram 3 anos. O terceiro ano, nós saíamos final da tarde, ia lá em Curitiba, estudava à noite e voltava na mesma noite, porque não tinha como fazer aqui. E fazíamos em 3 anos. Hoje é 2 anos. E tudo aquilo que a gente tem passado aqui, nós temos o Papo de Bíblia aqui na quarta-feira. São aulas tiradas dali. Então, o que a gente quer? Dar a oportunidade para que você possa conhecer mais a palavra. Isso aqui não estamos preocupados em vender. Nós queremos que a igreja conheça mais a palavra, se aprofunde mais na palavra. Como eu falei, a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes erramos por falta de conhecimento. Então, existe essa possibilidade. Se você deseja, basta falar com a gente no final do culto, a gente vai te direcionar como fazer a inscrição, venha falar com a gente. Mas são oportunidades, assim como o Papo de Bíblia. O Papo de Bíblia tem toda quarta-feira aqui, e o Papo de Bíblia é tirado dessas aulas aí. E são revelações da palavra, além das aulas, tem a revelação que Deus tem passado para o Carlos também, para que a igreja conheça mais a palavra, mergulhe mais na palavra, tenha revelações da palavra. Por isso que nós fazemos o que fazemos, para que a igreja conheça mais, possa mergulhar mais, possa conhecer mais a vontade de Deus. Então, se você tem essa oportunidade, faça o curso, mergulhe mais na palavra, esteja mais exposto à palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera no que foi enviada. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sei quem eu sou, mais eu experimento desse amor de Deus na minha vida. Então, são oportunidades. Eu vou ser obrigado a fazer? Nós somos obrigados a fazer? Não. Não, eu não quero fazer. Não mudei nada. Não vai fazer... então agora só posso participar do culto se eu fizer... Não tem nada a ver. Ali são oportunidades. Por que a gente traz isso? Porque nós já experimentamos isso e nós sabemos o quanto é bom. Nós tínhamos o centro associado aqui em Paranaguá. Não pudemos permanecer com o centro associado por causa de mudança que tivemos. Então, mas agora você não precisa
vir na igreja para assistir. Você não precisa ir em Curitiba. Você não precisa fazer 3 anos. É só você fazer no teu tempo disponível. E você vai conhecer muito mais a palavra de Deus. Então, são essas oportunidades. Mas, independente disso, Deus tem algo tremendo para nossas vidas. Ele quer que eu e você caminhemos na verdade. Até como o Pio falou, a gente falou semana passada, o Pio falou agora, Deus não quer que nós andemos no certo e no errado. O Espírito de Deus nos direciona na palavra, na verdade. E eu e você precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te torna livre. A gente já explicou isso também, que é como se abrisse a porta, Jesus Cristo veio e abre a porta. O sair para a liberdade depende de mim e de você. Então, creia que Jesus Cristo já fez uma obra perfeita na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus Cristo já morreu na cruz por mim e por você, já pagou todas as nossas dívidas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós fomos sarados, nós temos saúde, nós temos alegria completa, nós temos a paz que excede todo entendimento. E eu quero lançar um convite agora, não em relação a Fateme, mas em relação a conhecer a Jesus Cristo agora. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você estava muito preocupado em viver no certo e no errado, no bem e no mal. O Espírito Santo está para te conduzir na verdade. Se você quer ter uma experiência com Jesus Cristo, não com uma placa de igreja, não com nada além de Jesus Cristo. Se você quer conhecer Jesus Cristo, quer recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador, eu vou fazer uma oração agora e você pode fazer das suas palavras, das minhas palavras, as suas palavras, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi Ele que pagou os teus pecados, você não precisa pagar pelos teus pecados. Ele já pagou, Ele já verteu o sangue dEle. Nós não temos como pagar porque nós não temos como pagar algo tão tremendo, a prova de amor de Deus por nós. Então, eu vou fazer uma oração, se você desejar, e você que nos acompanha pela internet também, isso é para você também. Se você quer conhecer Jesus Cristo, quer experimentar esse amor na tua vida, se você quer ter a verdadeira paz que excede todo entendimento, se você quer ter a alegria completa em Jesus Cristo, se você quer receber a verdadeira saúde que vem através de Jesus Cristo, basta você orar, fazer das minhas palavras as tuas palavras. Eu vou orar e você pode estar repetindo. Você pode dizer assim: Senhor Deus, eu confesso que a partir de agora, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo perdão dos meus pecados e libero perdão a todos aqueles que me ofenderam. E eu declaro salvação a todos eles. Eu quebro todo pacto com Satanás e seus demônios. E eu declaro que agora eu sou o templo do Espírito Santo. Muito obrigado, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. E agora eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, fez essa oração pela primeira vez e gostaria de caminhar nessa nova vida, basta você colocar, você que nos acompanha pela internet, coloca uma mensagem que você fez essa oração e nós estaremos entrando em contato com você para te direcionar, para te ensinar a caminhar nessa nova vida em Cristo Jesus. Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, é só vir falar comigo após o culto e vou estar orientando você, vou estar orando com você. E se você que está aqui deseja fazer esse curso, fale comigo que vou te orientar e dar as orientações de como fazer essa inscrição da melhor forma. Continuem abençoados.